Na minha época, falo por mim. Tipo, se fazia esses testes vocacionais. Aí dava, sei lá, a faculdade X. Aí, não, mas a faculdade X, digamos, profissão, não dá dinheiro. Troca. Então, quer dizer, não se seguia a tua vocação, ou talvez a tua vontade, o teu sonho, já pensando na questão financeira lá da frente. Mas E eu acho que isso tá mudando um pouquinho, porque já se viu que, acho eu, em qualquer profissão. Se tu faz bem feito, se tu empenha, se tu tem disciplina, tu vai longe, tu vai galgar, ai, né? eu acho Mais em ou partes, menos, Lu. Lu. Eu acho que Na minha época, eu acho que a pessoa tem que ter noção e realidade de escolher uma profissão, sim, que preencha os seus pré-requisitos de vontade, de desejos, do que gosta, mas que a pessoa entenda que ela precisa ter um retorno financeiro. Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós estávamos morrendo de saudade, aguardando assim, com muita ansiedade, a nova temporada, a segunda temporada do Pode Pimenta. Mas a espera acabou. Iniciamos agora com o episódio Mudança de Carreira, uma transição entre os 35 e 40 anos. O que vocês acham disso? É uma loucura? Pois saibam que não. É uma coisa muito comum. É muito comum porque as pessoas acabam buscando, através dessa mudança, dessa transição, a realização de um sonho, autonomia, um salário melhor, quem sabe, ou até a busca por um propósito, não é verdade? Então, assim como esse assunto, mudança, nós estamos de cenário novo. Nós mudamos. Cada uma, na realidade, mudou um pouquinho, né? Umas mudaram um pouquinho mais, eu não sei se as pessoas conseguem perceber. Outras mudaram um pouquinho menos. Outras estão em fase de mudança e a gente vai acompanhar ali, né, gurias? Isso! Então tá, nesse momento nós começamos a segunda temporada, vamos falar sobre a transição dos 35 e 40 anos, e aí eu pergunto pra vocês, gurias, já viveram isso? Conhece alguma história que a gente possa trazer e dividir com o pessoal que nos assiste? Vivenciar, eu não vivenciei, assim, desde que eu comecei a minha carreira, eu tô no mercado financeiro. É que tu tem 25, a gente fala É. dos 35 em diante. Isso, então talvez mais adiante eu pense em mudar de mercado, mas tu falou uma coisa interessante, eu fiquei pensando assim, todas as coisas que tu colocou foi por opção, né? Mas a gente vê muita mudança de carreira e de trajetória também nas dificuldades. Às vezes a gente vê uma pessoa que, sei lá, com 45 anos se viu demitida do seu emprego, que estava há 20 anos, enfim, né? E aí ela acha uma maneira de se reinventar e mudar de profissão e por que não se realizar num novo mercado, né? Eu acho que isso também a gente considera como uma forma de se reinventar. Tu sabe que eu me lembrei agora de uma história que aconteceu com... Eu não sei se vocês sabem, o André trabalhou a vida toda como despachante aduaneiro, a vida toda. E aí, da noite pro dia, ele foi convidado então, olha, tá bem lá na Riscale? A corretora tá bem? Tá Fizeram tudo um bem, contrato. porque... Não, é porque, tipo assim, amanhã tu pode ir, então, se tu quiser. Gente do céu, foi uma mudança, como tu acabou de falar, e me deu aquele estalo. Nossa, aquilo que eu estudei, aquilo que eu levantei foram por opção, né? Eu quero mudar, eu quero... Mas também tem... Aí eu lembro da história do monge, sabe aquela história do monge, da vaquinha no penhasco? Tá, então tinha um monge lá de uma determinada tribo lá, não sei como é que se chama esse negócio, e aí as pessoas sempre que iam lá para se aconselhar com ele, né? E aí tinha uma pessoa que ia lá sempre falava, olha, seu monge, as minhas vaquinhas não estão mais dando leite. Elas diminuíram a quantidade de leite e tal, e aí agora a gente tá ficando com a renda menor, né? O que a gente faz? Aí o monge falava, dava uma dica, dava outra, passava um tempo e de novo o cidadão ia atrás do monge. Monge, não tá funcionando. Sabe o que o monge fez? O monge pegou a vaquinha, levou para um penhasco, jogou a vaquinha no penhasco. Jogou. Meu Deus do céu, mas como tu jogou a nossa única fonte de renda no penhasco? Exatamente. Eu joguei a tua única fonte de renda no penhasco. Agora esquece a vaquinha. Aí voltaram para casa e começaram a ter que se reinventar. Então tá, final da história vocês já devem deduzir. Foi o que eu falei pro André.
Neste momento, jogaram a tua vaquinha no penhasco. Quando ele entrou pra corretora, gurias, juntando as habilidades dele com as minhas, porque eu não entendo nada de números, a gente foi, ó, vu. Então, às vezes, é necessário jogar a nossa vaquinha no penhasco. E olha que coisa interessante nesse caso, né? Ele estava num trabalho confortável, há muitos anos exercendo, numa, entre aspas, zona de conforto. Porque nem sempre a gente está feliz com o que a gente está fazendo. Mas já está acostumado com aquilo, já está naquela rotina, já tem aquele hábito. E aí, do dia pra noite, jogou a vaquinha do penhasco. Ai, que horrível isso. Ai, não, mas aqui é uma... E aí ele teve que sair dali e se reinventar. Sim. E eu acho lindo, não tenho coragem, mas acho lindo aquelas pessoas que por opção se reinventam. Que talvez tenham um trabalho estável, tenham um trabalho bom, que gostem até, mas que não é aquele trabalho que brilha o olho. Ou melhor, aquele trabalho que tu não trabalha de tanto que tu gosta, né? E aí as pessoas decidem do dia pra noite, ou demanda um tempo pra amadurecer essa ideia, as pessoas decidem dar uma guinada na sua vida, às vezes dar um passinho a mais na própria carreira, ou às vezes sair para outro rumo completamente diferente. E o que mais me chama a atenção, porque eu sou muito, digamos, conservadora, eu sou muito de rotina, aquelas pessoas que se reinventam no trabalho, mudam de cidade, mudam de vida, mudam de carreira. Eu admiro muito as pessoas que têm esse ímpeto de poder ir atrás dos seus sonhos e mudar tanto. E sair sozinhas com a própria disciplina e constância da sua zona de conforto. E tem uma Mas será uma que elas vão frase... sozinhas, Lu? Sozinhas? Não, eu digo sozinha sem ter sua vaquinha empurrada do penhasco. Entendi. Nesse sentido. Mas sempre com uma rede Por de vontade apoio. própria, entende? Entendi. Tem uma frase, e depois dessa eu paro um pouquinho de falar, que fala, se tu quer estudar alguma coisa, por exemplo, tu diz, 5 anos para fazer uma faculdade é muito tempo. Os 5 anos vão passar igual. De qualquer Daqui a forma. 5 anos tu pode ter uma formação ou não. 5 anos vão passar. Então, às vezes, a gente sofre por algumas coisas que, na verdade, são muito mais simples do que a gente imagina. É verdade. É a zona de conforto ou arriscar? Bom, vou me aproximar. Eu acho que eu vou falar então agora nesse momento com as pessoas que estão nos assistindo, para as nossas amigas que estavam ansiosas esperando que esse momento, né, acontecesse. Eu acredito que o desejo da mudança, ela não acontece do nada. Ela já está ali martelando, nos inquietando. E eu acho que é importante, às vezes, a gente parar um pouquinho, olhar para dentro e ver aquilo que realmente precisa ser feito. E a mudança, a reinvenção, ela faz parte da nossa vida, é um processo. E, assim, ao longo da nossa vida, nós, assim, 35 mais, a gente já viveu bastante. Acertou, errou. E isso faz com que a gente não tenha tanto medo, porque a gente já caiu, já levantou, eu digo por mim mesma. Já passei por tantas situações, já me reinventei, já troquei de trabalho. E mesmo assim, isso faz parte do nosso ciclo, da nossa vida. E essa experiência que a gente traz com as questões que aconteceram, com as reinvenções que houve, ela se torna ouro na nossa vida. Então, a reinvenção, ela não pode nos barrar. Por quê? Porque a sociedade, ela impõe, de certa forma, que nós devemos, aos 35, estarmos com a nossa vida pronta. E isso não é uma verdade. Por quê? Porque a nossa busca, ela é contínua. A Denise sempre usa isso. A nossa busca é contínua para as transformações, para as vitórias. Só que eu acho que isso, na minha concepção, assim, eu vejo que se for preciso se reinventar, se for preciso mudar, é válido, desde que isso nos traga paz. Eu acho que as nossas atitudes, as nossas decisões, elas têm que estarem baseadas em algo que que nós tenhamos paz para fazer quantas vezes for preciso. Porque a vida, ela só termina quando acaba. Enquanto nós temos vida, nós temos força para continuar, para levantar e para se reinventar quantas vezes forem preciso. Ai, que bonito, meu Deus. O que tu acha, Mini? Eu acho que a mudança, ela é sempre válida, sabe? Porque eu acho que ela gera movimento. Eu acho que a vida é movimento. Eu acho que a gente Ela é cíclica. Nós somos um rio, assim, a gente tá em constante evolução, assim como a gente vai crescendo individualmente, a gente cresce como mãe,
nós mulheres, né? Quem não é mãe, mas cresce como amiga, cresce como profissional. Então, eu acho que a vida, ela é esse crescimento. E aí, a partir do momento que a gente se propõe, por algum momento, alguma situação de vida, nos força, ou a gente decide recalcular a rota, eu acho que é super válido. Eu acho que o crescimento, ele vem, porque qualquer queda que a gente venha a ter, que é inevitável, todo o ônus vai trazer por consequência o seu bônus. A gente tem os dois lados, né? Então, eu acho toda escolha, na verdade. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa possibilidade de ter um lado negativo e um lado positivo, o lado negativo sempre vai agregar. Porque eu acho que ele vai trazer pra gente vivência, experiência, pra não cometer tanto esse erro lá na frente. Por isso que eu acho que é válido, sabe, essas mudanças. E eu acho que tem muitas pessoas que descobrem o propósito de vida lá nos seus 50 anos. Pois é. Se a gente for avaliar em histórias na questão de empreendedorismo, né, no mundo, tem grandes líderes e grandes empreendedores que na vida deram muito certo, que inventaram lá o produto-chave com seus 56 anos, criou uma fábrica tal. E aí começou. E aquele império se formou. Ou seja, nunca é tarde para começar. Quando eu acho que a principal questão é a gente realmente estar atrás do que a gente sonha. Então, ter esse propósito, fazer com amor, com dedicação. O que eu acho que talvez a gente muitas vezes pensa, né? Nós hoje, olhando para nossa vida ao redor, a gente tem filhos, a gente tem preocupações com carreira, é uma cidade mais de interior. Às vezes a gente se coloca numa situação, vou me reinventar. E aí, vou ou não vou? Porque, né, a gente tem um cachinho atrás. Um medo. Eu acho que a vida requer coragem. Eu acho que em né? muitos momentos, inclusive, o medo domina essa vontade de mudar, né? Porque às vezes a gente tem uma vontade muito grande de sair do local onde tu não tá feliz com alguma coisa, ou enfim, algo te incomoda naquele trabalho ali. Mas a coragem de dar o start para tu sair é muito difícil. Claro. Né? E como a Lu falou, é muito lindo tu ver uma pessoa que daqui a pouco tem... Falando do banco, por exemplo, assim, a gente tem um grupo, que é um grupo grande de todos os funcionários, e às vezes pinta ali alguém falando... hoje registrei minha última saída, não sei o quê. Cara, é uma chuva. Pra onde tu vai, o que tu vai fazer, não sei o quê. Sim. E muitos vão empreender, muitos passaram em outro concurso, mas é uma coisa que, assim, demanda muita coragem. Muita e com coragem. certeza não surgiu de uma hora para outra, né? Uma coisa que já veio As martelando. inquietações, elas vêm surgindo. Porque a nossa vida, ela não é linha reta. Claro que não. E às vezes, por exemplo, eu também sou do time da Lu, eu sou uma pessoa um pouco conservadora. E aí a gente fica pensando, e agora? E o que eu vou fazer? Mas a nossa vida, ela não é reta e as coisas vão surgindo. E para tudo isso, não é só para trabalho, né? Se reinventar. Às vezes está infeliz, está num relacionamento, enfim, em N situações da nossa vida, eu acho que o medo ele não pode nos paralisar. A gente tem que ter a coragem e a fé de saber que as coisas, né, elas vão se reinventando. É importante, é necessário. É que eu acho que além desse equilíbrio do medo, da coragem, a gente tem que ter uma responsabilidade emocional também, justo pelo que a Mini falou. Na verdade, não somos nós. Vou. Não, a gente tem família, filhos, pai, mãe, enfim. Tem um caminhão atrás. Tem um caminhão atrás. E aí, como é que eu faço? Eu, por exemplo, eu tenho um de uns colegas que pediu remoção pra praia. Foi morar em Capão da Canoa. Eu sou, digamos, servidora pública, eu tenho anos de trabalho. Se eu pedir remoção, eu posso morar na praia. Eu acho lindo morar na praia, eu amo praia. Só de pensar me dá arrepio de como é que eu vou morar na praia? Acorda, Luciana, não tem como. E a escola e as crianças e os amigos. Não. Então eu acho que são tantos detalhes que a gente tem que analisar que acaba se tornando extremamente complexo. E o contrário é verdadeiro, porque todo esse medo que vocês estão relatando aqui, tipo assim, eu não tenho nenhum. Quem sabe um dia, quando eu crescer, quero ser... O que a gente vai fazer amanhã? É uma coisa que chega totalmente o contrário, entendeu? Sim. Só que isso também não é salutar, entende? Porque daqui a pouco, assim, por que eu estou há 30 anos fazendo a mesma coisa? Porque tu gosta. Porque eu gosto de vender, então, mas assim, eu não consigo, claro que, guardadas as devidas comparações, o tempo que eu já trabalhei, né, já dá para eu dar uma
tentar fazer Uma outras loucurinha. coisinhas mais, outras loucurinhas. Mas ao longo desses 30 e poucos anos de corretora, eu fiz outras coisas paralelamente, entendeu? E deram certo, outras não deram certo. Abri filiais e gosto de pessoas e depois não gosto mais dessas pessoas e não sei o quê. Então, realmente, mas o contrário... Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, Lu? É. Porque eu e o André, a gente chegou a momentos assim que a gente falou, não inventa mais nada, por favor. Porque se a Liane convidasse a gente, olha, eu tenho um negócio. Tá, a gente vai. E a gente ia. Sim. Então eu acho que tem que ter um baita Vocês não equilíbrio. tinham uma zona de conforto, não tem, pelo não. E contrário. aí tu bota dinheiro, né? Desculpa. Não, Vai. arrasou. Eu só ia complementar, que eu acho que essa questão, quando a gente pensa numa transição de carreira, né, especificamente, que é o tema do nosso episódio, a gente tem que pensar que ela tem que ser bem feita. Então, ela tem que ser bem estratégica, ela tem que ser bem planejada, ela tem que ser realista com a realidade do local, com a realidade do que eu vou mudar, do investimento que eu vou ter, da falta de dinheiro que eu posso ter em algum momento. Então, esse planejamento traz segurança. Essencial. Eu acho que para muitas pessoas que às vezes o medo fica meio assim, de, vou ou não vou. Mas quando tu tem essa segurança, essa tranquilidade, aí fica mais fácil pra tu ir atrás. Eu acho que justo aí que tá essa faixa etária, né, dos 35, 40, nessa... Mais Porque quando tu é estabilidade. mais jovem, tu não tem o caminhãozinho atrás, tu não tem a tua carga, em regra, né, via de Mas regra. não tem dinheiro. Mas não tem dinheiro. Tem todos Aí é os mais sonhos fácil do tu mundo, mas arriscar, não porque tem enfim, dinheiro. tu pode Aos ganhar mais. 35 tem dinheiro? Não sei. Já passei faz tempo dessa fase, não lembro. Mas sabe que eu tenho uma tia, agora a gente falando dessa transição de carreira. Ela sempre fala dos parentes dela, né? Não, é que eles são muito bacanas mesmo. igual a ti. É igual a mim, vocês conseguem perceber isso. A nossa família é toda assim. Mas enfim. Ela criou um canal no Instagram que é 50 mais. Então ela é uma pessoa estruturada, ela já tem o dinheiro, ela já tem uma estabilidade e ela decidiu correr o risco de se aventurar ali. Então ela faz tipo uma mentoria justamente para essa transição de carreira depois dos 50. Ai, Olha que legal, né? Que bárbaro. E é bem bacana, assim, porque esse medo, essas angústias, essas coisas que a gente vai sentindo, eu imagino que ao longo do caminho, quando a gente vai ficando mais velho, fica cada vez mais difícil de transacionar, de fazer uma transição. Não, Eu E acho que agora- não, sim. eu acho que fica mais não. fácil. Fica mais eu fácil, acho fica que mais fácil. E porque- agora Depende, se a gente tem dinheiro, Eu não acho sei que se fica foi a mais Liane fácil. que falou, mas a gente começa a ficar mais madura, então as experiências que tu viveu até ali, elas vão servindo como uma bagagem pra ti, verdade. então tu não vai sair assim, alô louco. Vocês sabiam, tipo assim, ó, celebridades que mudaram de carreira numa idade mais avançada. Posso ler pra vocês? Pra mim, assim, ó, a mais emblemática. É um trecho que eu tirei do exame.com. Pode ir lá que vocês vão verificar. Tem uma série de celebridades. Pra mim, o top dos tops. Papa Francisco. O que ele era? Antes de ingressar na vida religiosa, Jorge Mário Bergoglio teve vários empregos laicos. Segundo o site de Fiscal Times, o homem que viraria papa trabalhou como faxineiro, técnico de laboratório e até como segurança em um bar na Argentina. Ai, Olha que aí, ó. lindo. Olha que legal. Que legal, né? George Clooney. A carreira do ator norte-americano começou com empregos que não tinham nada a ver com o mundo das artes. Clooney foi vendedor de seguros e também trabalhou numa loja de calçados Opa, femininos. teu colega. Ó, Pode ser olha também. aí, ó. Eu ainda chego em Hollywood, gurias. André Bocelli, formado em Direito pela Universidade de Pisa, o tenor italiano trabalhou como advogado até os 34 anos de idade e atuou como defensor público. Tá, meu colega é esse, tá. Ó, Madonna, antes de ingressar... Minha colega. A Madonna, antes de ingressar na indústria da música e lançaram hits como Like a Virgin e sei lá o quê, a cantora norte-americana teve diversos empregos. Aí ela foi despedida quando sem querer espirrou a geleia de um donut em um cliente. E por último, o Walt Disney, tá? Isso a gente sabe, criador do Mickey Mouse, trabalhou como editor em um jornal antes de se dedicar aos desenhos animados. Daí foi demitido por não ter imaginação. Aí... Imagina. Daí... Aí deu clique. Às vezes tu tá no lugar errado, né? Não, Também eu na acho hora que às vezes a errada, pessoa... no Desculpa lugar. só falar, às vezes a pessoa não é valorizada no Não é local valorizada, dela. é. Porque ela não tem aquela raiz ali, tipo, ainda não tá com aquele propósito. E às vezes ela não brilha tanto. Mas aí ela não é valorizada por aquilo que Sim. imagina. É isso, É a pega garrafinha água, né? da água.
No mercado custa R$1, no show 5, no aeroporto 10. É. Porque tá, é o local só, a garrafinha não mudou nada. E gurias, enquanto a Dê falava, me veio à mente. E quando a gente traça lá, quando tem 17, 20 anos, que escolhe uma carreira. A pessoa escolheu uma carreira, quero ser nutricionista, né? A pessoa estuda nutrição, trabalha, blá, blá, blá. Chega nos 35, 40 anos, não é isso que eu quero fazer na vida. Quero fazer outra coisa, quero dar uma guinada, quero me reinventar e quero ir para outra área, quero fazer direito, quero ser advogada. Imaginem se o sonho muda nessa época, porque daí não é uma coisa tão planejada, é uma coisa que tu já tá estruturada e aí o teu sonho mudou. E aí é aquilo que a Mini fala, né? Que a vida é um rio, é impermanência, porque na verdade não é só a vida que muda, a gente vai mudando internamente, né? Que interessante Eu a gente acho fazer que a isso também se adaptação. alinha um pouco, pra mim, em propósito. Porque às vezes eu acho que a gente faz as coisas sem uma direção, sem um propósito. E graças a Deus que temos o tempo de consertar, de voltar, de retroceder. E aí sim concluir o nosso propósito. Eu acredito assim. Sim, Tem e quantas pessoas que têm uma carreira e aí depois faz tanto sucesso na outra, porque o propósito era outro. Mas às vezes a gente não segue o propósito. Não, Tá e fora da direção. E às E vezes uma outra carreira coisa. sólida, né? Tá com uma carreira sólida, tá tranquila já financeiramente e aí a pessoa não tá feliz. Pois Outra é. coisa que eu penso também é que talvez, às vezes, o propósito não precisa necessariamente estar na carreira. Sim. Às vezes a pessoa tem a sua carreira, Pensei isso ofício, agora, Mini. é Pensei ofício. isso agora. A Mini, e o ela propósito ganha o dinheiro dela com o é ofício outra dela, que é coisa. ser nutricionista. Mas o propósito, eu penso que propósito não é o assunto de hoje, Sim, mas sim. propósito pra mim é aquilo que tu faria de graça, entende? E aí, o teu ofício é ter que ganhar dinheiro porque a gente precisa dele, né? Porque isso acontece, né? Eu, como profissional de RH, eu vejo quantas pessoas pedem demissão. Vai fazer o quê? Nada, vou ficar com meu filho. E eu admiro, eu valorizo isso. Porque a felicidade, ela não tá no dinheiro. E a gente sabe disso. Que o dinheiro é bom, ele é importante, mas ele não é o centro da nossa felicidade. Às vezes tu tá com o bolso cheio e está infeliz. Sim. Tá trabalhando, tá te dedicando e o teu filho lá tá passando por uma dificuldade na escola, tá passando por tantas situações, a tua casa tá abandonada. E isso sim é se reinventar. É admirar uma pessoa que abre mão, às vezes até do teu sucesso profissional para ter um sucesso em casa. Tô pensando aqui, fugi um pouquinho do tema, mas eu fiquei pensando assim, cara, se tivesse homens aqui nesse podcast falando desse assunto, vocês notaram quantas vezes a gente falou dessa transição de carreira, da dificuldade, enquanto nós mulheres enfrentamos, assim, eu não vejo nenhum homem pontuar esse tipo de coisa. Então- Sim, eu posso falar do meu, né? Pode, claro. Quando aconteceu isso com o André, e ele era o provedor da casa, entende? Eu já trabalhava na corretora, a gente já tinha a receita e despesa e tudo mais, mas eu não conseguia viver dela. Porque eu não tenho habilidade para trabalhar com números. Entendi. Eu gosto só de gastar os números. Mas eu gosto da parte comercial. E então ele que trazia o sustento para dentro de casa. Sim. Então, quando jogaram a vaquinha dele no penhasco, ele surtou, porque não era medo de vir trabalhar comigo Sim. e começar do zero, mas como que vocês vão viver? Como que eu vou pagar a escola Mas das tu vê como crianças? as coisas são diferentes. Eu acho que eles acabam... Os pontos de vista são diferentes, porque enquanto ele tinha preocupação com a família, ela que deixou o emprego lá para ficar com o filho, a prioridade dela era O cuidado. estar com o filho. O cuidado. Mas daí Entendeu? a gente vai falar lá dos nossos ancestrais, né? Que um tinha que prover isso, a outra tinha que prover aquilo. Aí isso tá na É que nossa... naturalmente o homem é o provedor e a mulher é o afeto, o cuidado, né? E eu acho que por isso que a gente olha de outra, digamos, perspectiva. Porque, na verdade, a gente observa muito mais essa questão. Ah, vou mudar de cidade. Sim, mas e os meus? E os meus filhos? Como faço? Como a escola? Não sei o quê. E o homem talvez mude justamente para prover a casa. Quantas né? pessoas, quantas mulheres isso. têm oportunidade de trabalhar fora em outro país e não se vê com essa É possibilidade? isso porque que eu não tem digo, como. sabe? Às vezes tu tem a vontade de fazer uma transição na tua carreira, mas tu não te vê em condições de fazer aquilo naquele momento.
da tua vida, entendeu? Sim. Foi por isso que eu quis levantar esse ponto, assim. Sim. Me ocorreu agora, assim, bem rapidinho, 3 amigas. Eu não vou só citar o nome delas, Claro. mas me ocorreu 3 Depois amigas. conta. Depois eu conto Nos bastidores. que elas são os homens da casa, sabe? Mas elas não gostam de ser. Uhum. Elas são as que têm a atitude. A Denise, ele não faz, não adianta. O trabalho tá bom, aquilo tá tranquilo e tal, só que não tá bom. Nós precisamos de mais. E aí ela dá aquela cutucada, dá aquela, né? E a criatura não se move. Uhum. Então ela tem que acabar se movendo, empreendendo, vendendo Natura, Avon, Boticário, Mary Kay, fazendo isso, fazendo aquele outro, porque o marido o homem não fez aquilo. Então tem que ser o homem da casa. Eu tenho, inclusive, uma parente que acabou se divorciando. A família da Denise também Ah, tem. é bem legal. E ela acabou se divorciando do marido dela. Porque ele é um cara espetacular, mas como tu te separou do fulano? Pô, um cara tribom. Sim, tribom. Ele é um cara tribom. Não tô pedindo um marido mau. Uhum. Mas ele é bom. E aí, na hora que tinha um aperto, na hora que tinha que trocar uma lâmpada, na hora que tinha que... O pessoal pediu pra entregar a casa porque vão vender a casa. E a gente mora na casa alugada. Então, pá, o que a gente faz? Aí ela... Ai, O que a gente faz? Na hora de dirigir o carro. Ela que dirige o carro na estrada. Ela Mini, assumia que muito foi- a essência masculina. É que eu acho que as pessoas, nós todas, a maioria das pessoas admira quem tem atitude. Então, a pessoa que tem uma atitude, a pessoa que é proativa, a pessoa que faz as coisas, a pessoa que tenta resolver, a pessoa... Eu acho que isso é admirável. Sim. E aí eu acho até que independe do sexo. Tanto Claro. homem quanto mulher. Energia Independe. feminina e masculina, né? É questão de energia. O problema é quando a mulher, o sexo feminino, assume muito uma energia masculina, como nesse Isso, caso que você tá narrando. é. Na verdade, ela assumiu as funções que são da energia masculina mais próprias do Claro, homem. tipo assim, ó. Não que a mulher não possa e não saiba e não consiga, mas não Exato. é. Mas, não tipo é. assim, de noite tu tá em casa, essência eu vou dela. dormir, eu tô em casa, tá, vou dormir, enfim, tô lá na minha cama e tal. Eu sei que tem alguém que vai se preocupar se a porta tá chaveada ou não, entendeu? É isso que eu acredito. Eu acho que é um equilíbrio, uma divisão de tarefas, é um equilíbrio. Um vai pegar mais de um lado, o outro vai pegar mais do outro, sabe? Nesse aspecto. E aí, às vezes, balança. uma balança. E profissionalmente, pelo homem, supostamente, não gera uma criança. Ele não tem que amamentar a criança, ele não tem que não sei o quê. Fica a cargo da mulher, obviamente, isso. Então, a gente tem uma demanda que, em muitos momentos, a gente fica mais reclusa. E o homem que sai pra caçar, o homem que sai pra trabalhar, Exatamente, supostamente, né? Talvez Pelo por isso histórico. não haja tanta transição dos homens. Ou ainda que haja, talvez, isso é uma coisa que eu realmente não sei, talvez seja mais fácil porque não tenha tanta tanta carga quanto a questão do feminino da mulher. A mulher, a gente pensa muito mais sobre isso, né? A gente assume essa claro. responsabilidade. É porque eu acho que é próprio da mulher, nossa, né? A família, o cuidado. O homem é mais desprendido nesse Exato, aspecto. justo. Mas Justo sabe pra que- ir em busca da caça. Uma outra coisa também que eu levantei quando eu tava dando uma lida no material é que assim, que não aconteceu muito na época de vocês, assim, mas tipo assim, antigamente quando a gente fazia o vestibular pra direito, seja o que fosse, tu fazia o vestibular pra direito mesmo sem ter a noção que tu tinha talento pra aquilo, entende? E aí tu fazia o vestibular pra direito e tu cursava o direito e tu ia fazer um concurso ou ia atuar Fazer concurso público, claro. Pronto. Aí tu comentaste assim que lá passou um tempo, não quer mais ser nutricionista, quer ser advogada. Só que tem uma geração, Lu, que não pôde passar por isso, entendeu? Sim. Uma vez que entrou no direito, é direito, coração. Não, e aí assim, ó, eu acho que Não muito teve também. direito de fazer essa transição. Tem muitas pessoas que eu acho que acontece isso. Hoje não em tem dia, muita escolha. Vai no que dá e deu. Hoje E em antiga- dia eu vejo os meus filhos, tipo assim, que eles já fazem com a terapeuta deles aquele teste, teste vocacional. vocacional. Então, Sim. assim, vai minimizar Os erros, os né? erros, é. Tá, mas é que eu acho que na minha época, falo por mim, tipo, se fazia esses testes vocacionais, aí dava, sei lá, a faculdade X. Aí, não, mas a faculdade X, digamos, profissão, não dá dinheiro. Troca. Então, quer dizer, não se seguia a tua vocação, ou talvez a tua vontade, o teu sonho, já pensando na questão financeira lá da frente. Mas E eu acho que isso tá mudando um pouquinho, porque já se viu que
acho eu, em qualquer profissão. Se tu faz bem feito, se tu empenha, se tu tem disciplina, tu vai longe, tu vai galgar. Ai, Né? eu acho Mais ou partes, menos, Lu. Lu. Eu acho que Na minha época, eu acho que a pessoa tem que ter noção e realidade de escolher uma profissão, sim, que preencha os seus pré-requisitos de vontade, de desejos, do que gosta, mas que a pessoa entenda que ela precisa ter um retorno financeiro. Não é apenas fazer por gostar. Porque, por exemplo, sei lá, a pessoa pode escolher uma faculdade aleatória só porque preenche um prazer. Sim. Mas não necessariamente aquilo é, na prática, algo que é muito fácil de trabalhar. É do mercado de trabalho, precisa. Não. Reconhecida, né? Então eu acho que a gente tem que ter noção que essa escolha ela tem que ser pautada, sim, numa necessidade de mercado e que a gente vai conseguir, vai ter oportunidades, as oportunidades vão estar ali. Sim. Mas o que eu vejo também, dependendo da escolha, da idade que a gente faz, gente, 18 anos... 17, 18 anos. É muito novo. É muito cedo. É né? muito imaturo. Eu acho que talvez aí muitas de escolhas de transição de carreira, lá nos seus 35, 40, 45, elas ocorram em função disso. Dessa escolha precoce não ser tão boa. Ela não foi tão realista. A pessoa muitas vezes escolheu porque escolheu. E às vezes isso é porque não teve uma orientação, às vezes não teve uma conversa mais, às vezes não sabe o que quer. Ou às Não vezes sabe o que mudou quer. de opinião, porque a gente Às vezes muda de né? opinião, perfeito. Não gosta mais, não quero mais. então. E trazendo pro tema agora, então. A gente vendo toda essa situação que pode acontecer na juventude com 17, 18 anos, que a gente pode se arrepender, mudar, não gostar, enfim. Quantas pessoas começam uma faculdade, trocam por aquilo que gostavam, porque a gente muda. Eu acho que trazendo bem pro tema, eu acho que é importante frisar o quê? Que as mudanças, elas vão acontecer. E quando a gente sente esse desejo, não se assustar, porque faz parte da nossa vida. E aquela coisa, não sabe se vai dar certo. E se não dá certo, tá tudo bem também. O crescimento houve. Exato, recalcula a rota. Isso é necessário sempre, gente. A gente vê, às vezes, tanto caso de pessoas que ficam angustiadas, sofrendo porque querem mudar e não conseguem. Então, a pessoa tem direito de parar, conversar com seus familiares. Eu acho que é importante recalcular, às vezes buscar ajuda profissional. Mas ter essa orientação e ir atrás dos seus sonhos. Se realmente vai, sabe? Realmente dar sentido à vida. Fica aí a Eu dica acho da que- especialista. Ó. Ai, não. Não, mas é bem isso, assim, não se contentem, não se contentem em ficar na mesma posição, só porque tá mediano, Confortável. confortável. Não fica... Mas se quiser também tá tudo bem. Se quiser, tá tudo bem, mas assim, ó, se te causa algum desconforto, porque assim, ó, daqui a pouco esse cara aí do teu exemplo é um cara que pra ele tá tudo bem ser mediano. Tá Sim. tudo certo, pra ele Claro. não E incomoda. eu admiro essas pessoas. Tá bem, sabe? Eu Tá admiro, bem. porque a pessoa Agora, é assim, feliz, tá claro. tranquila. Agora, tu tá numa situação mediana, tu tá numa situação que tu acha que não é o teu lugar, cara, recalcula a rota e vai fazer o que tu acha que tem que fazer. E isso só a própria pessoa internamente é que vai Exato, saber. Porque daqui a sim. pouco a gente vai estar olhando de fora dizendo, não, aquela situação é mediana. É. Mas pra pessoa. Mas, Tá ó, tudo bem. nesse caso aí, por exemplo, que é o esposo, né? O que é a esposa? Conversa, vamos buscar ajuda, vamos conversar. Porque senão começa conflito no Sim. casamento. Então aí tem que rever para os dois Sim. terem o mesmo andar juntos, né? Senão uma vai para um lado e o cara tá ali parado. E ela tá querendo ir. Então, nesse sentido, a gente tem que avaliar também. Mas Eu acho que vocês acabaram Tem tema, concluindo, assim, muito bacana. São pontos muito pessoais. Se quiser mudar, muda. E se não quiser, tá tudo bem. E vamos recalcular a rota e tudo mais. Seja por necessidade de busca de um recurso financeiro maior, seja através da realização de um sonho, ou seu propósito, autoestima, ou porque foi demitido. Enfim, a mudança, ela faz parte. Ela faz com que a gente esteja sempre se movimentando. A gente sempre fala muito isso. Nós vamos estar torcendo por vocês, caso vocês estejam passando por um momento desses. Se quiserem compartilhar conosco como está sendo, se quiserem nos contar como vai ser a partir de então, a gente vai estar junto nessa nova trajetória. Então, agradecemos de coração por estarem conosco até agora no nosso primeiro episódio da segunda temporada, e agradecemos ainda mais os nossos patrocinadores, que são a Riscale Corretora de Seguros, Ótica Ricardo, a Clínica do Dr. Danilo Soares, Espaço Frida, Concessionária Terra Sul, Moça Bonita Boutique e a doutora Fernanda Delgado. Ai, lindos, eu tava muito feliz. Tchau, minha gente.